Fala, galera abençoada. Tava meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão Sobre contentamento. E então hoje é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Bora? Vamos começar desfazendo um entendimento errado que nós temos sobre a própria palavra contentamento. Eu acredito que a maioria aqui, assim como eu, aprendeu a relacionar essa palavra a sentimentos como alegria, felicidade, a momentos e coisas boas. Por isso, muitas vezes, quando nós queremos demonstrar esses sentimentos, nós temos a tendência de falar que estamos contentes. Mas eu vim aqui para te falar que isso não é verdade. E, segundo a própria palavra de Deus, nós já vamos descobrir aonde ela fala sobre isso. Mas antes, eu quero dar continuidade a essa mudança de entendimento. Sobre essa questão mesmo de relacionarmos a palavra contente e também satisfação a apenas sentimentos bons. Eu entendi que assim como o amor e o perdão, o contentamento, na verdade, é uma decisão, uma escolha e não um sentimento. Calma, que nós já vamos entender melhor. Mas vamos então à palavra, como eu tinha comentado com vocês. Na sua carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Filipenses 4, 11 e 12. Com isso, vamos pensar aqui um pouquinho. Se a palavra contentamento, ou na frase que geralmente nós usamos, estou contente, ela vem automaticamente acompanhada de sentimentos bons, porque Paulo citaria que aprendeu a viver contente também em situações que não são nada agradáveis. Então aqui nós já podemos mudar a nossa maneira de ver essa palavra e que de fato ela não tem ligação com as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, confirmando o que eu acabei de dizer, que o contentamento é na verdade uma escolha, uma decisão racional. Vamos então a um outro ponto muito interessante em relação a esse entendimento. Tem uma palavrinha no texto que é de extrema importância, que é a palavra aprendi. Paulo diz que aprendeu, ou seja, ele não foi dormir e no outro dia acordou sabendo aplicar a palavra contentamento na sua vida. Assim como uma criança, por exemplo, que vai para a escola para aprender a ler e a escrever, ela não volta no dia seguinte sabendo fazer tudo isso. É com a prática, dia após dia, situação após situação, que nós aprendemos. Quem aí lembra do famoso caderno de caligrafia? Amado por uns, odiado por outros, não é mesmo? Então, nós escrevíamos linhas e linhas só da letra A. E assim, sucessivamente, letra após letra. Depois, escrevíamos várias e várias vezes cada uma das letras com a letra de forma, depois com a letra cursiva, e assim nós íamos aprendendo. Aqui não é diferente. Ele aprendeu diante de tantas e tantas coisas que ele passou, fossem boas ou fossem ruins, a viver contente, não alegre, não feliz, mas satisfeito em toda e qualquer situação. E como ele fala no texto, ele aprendeu o segredo. O segredo, acredito eu, que é o que o Senhor me revelou
quando me trouxe a reflexão sobre tudo isso, é que esse contentamento, além de não ser sobre sentimentos, sobre nossas emoções, mas sim uma decisão, ele é no Senhor. E é por isso que ele fala no final que ele pode tudo naquele que o fortalece. Porque, na verdade, nós precisamos entender que esse contentamento em Deus é a satisfação de viver aquilo que Deus quer para nós. Não é aquilo que nós queremos ou achamos que deveríamos ter ou viver, mas sim o que o Senhor planejou para nós. E aí eu me lembrei de um episódio recente que eu assisti da série The Chosen, em que Judas dá uma ideia para todos os discípulos a respeito da administração de arrecadar mais dinheiro, para o ministério de Jesus, mas ninguém embarca. Lembrando que essa parte não está na Bíblia, é um contexto criado na série para retratar ali uma questão. Mas para quem está assistindo com o coração e os olhos espirituais abertos, conseguem tirar mais lições até mesmo dessas partes que não estão descritas na palavra. Então, João vai conversar ali com ele, com Judas, sobre essa ideia que ele deu. Não vou entrar no mérito da conversa deles, do contexto do que está rolando na série ali em si. O ponto que eu quero pegar aqui, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, é que num ponto da conversa, João olha para ele e fala o seguinte: por que você não vai perguntar para Jesus o que ele acha? E mais para frente ali, Judas acaba indo conversar com Jesus, falar da ideia dele, perguntar o que Jesus achava daquilo. Ou seja, nós precisamos submeter totalmente as nossas vidas àquilo que Ele quer para nós. Ainda que, como no meu caso, por exemplo, que eu estou esperando por uma promessa de Deus se cumprir na minha vida e que eu anseio muito para que isso aconteça. Mas, se esse mês, por exemplo, não aconteceu, eu preciso escolher racional, decisão, um entendimento de tudo isso que eu estou trazendo aqui. Estar contente em Deus de que, se Ele determinou que esse não é o tempo para isso acontecer, então eu aceito, mas aceito de coração. Aceito de estar satisfeita em Deus, de que o que Ele quer que eu viva esse mês não é isso que eu espero, mas outras coisas que Ele tem para acontecer na minha vida enquanto essa promessa não se cumpre, enquanto isso não chega. E aqui entra também algo muito interessante em relação aos sentimentos que nós comentamos. Nós entendemos que quando passamos por situações ruins, como nesse exemplo que eu dei agora da minha espera pela promessa, que seria um sentimento ali de frustração, porque eu recebi mais um não. Foi mais um mês em que o Senhor disse, não é agora. Não significa, então, que eu tenho que sair por aí dando pulos de alegria para demonstrar para todo mundo que eu estou contente. O que, sinceramente, por muito tempo eu vivi culpada. Porque eu lia e ouvia essa passagem de Paulo que fala que ele estava adorando na prisão e pensava que estar contente, aceitar o que Deus tinha para mim, que era esse não, era errado se eu estivesse triste. Que um verdadeiro contentamento da minha parte era se eu estivesse alegre e feliz, mesmo recebendo esse não. E hoje, meditando nisso, o Espírito Santo me mostrou que isso não é verdade. Que tá tudo bem eu ficar triste se eu receber mais um não. Porque afinal, é algo sim que eu espero e quero muito. Mas, se no meu coração eu verdadeiramente aceito a vontade de Deus,
de que esse não é o momento, não é o tempo ainda de isso se realizar, e que Ele sabe de todas as coisas, inclusive o tempo certo para isso, por mais que não seja a minha vontade, isso é o melhor que Ele tem para mim. Minha demonstração de contentamento não é sair pulando de alegria, falando glória a Deus, eu ganhei mais um não. Parece até ridículo, fala a verdade. Mas isso é o que a maioria de nós aprendeu e entendeu sobre estar contente, sobre estar satisfeito. E isso me fez refletir como muitas vezes nosso entendimento da palavra é completamente distorcido. Porque se nós pararmos para pensar e analisar o próprio texto, a palavra não diz que Paulo estava na prisão cantando louvores alegres, felizes, cheios de instrumentos tipo tamborins. Ele cantou sim louvores a Deus, mesmo estando numa condição subhumana, até podemos dizer, num lugar provavelmente frio, escuro, úmido, como deve ser realmente uma prisão. Mas quem nos garante que o louvor dele trazia consigo sentimentos bons, na forma de se expressar, quero dizer. Por isso, nós devemos sim louvar ao Senhor independente das circunstâncias, boas ou ruins, assim como Ele fez. Mas nós precisamos entender que estar contentes, satisfeitos em Deus, é aceitar a história que Ele escreveu para nós. E se o que Ele escreveu nesse momento não é como ou quando nós gostaríamos que fosse, podemos até ficar tristes, porque Deus não quer anular os nossos sentimentos. Ele quer que a gente escolha não sermos guiados por eles. E assim, mesmo muitas vezes triste, porque não foi como eu queria, eu aceito, me submeto aos planos dele. Decido estar contente, satisfeita em toda e qualquer situação que ele me colocar. E eu espero de coração que com esse vídeo você não tenha que passar por tantas e tantas situações como eu e Paulo passamos, para então aprender a viver contente. Que através dele você tenha esse caminho para esse entendimento encurtado. E se isso aconteceu, ajude a encurtar o caminho para outra pessoa também, compartilhando esse vídeo com ela, amém? Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #contentamento não é sentimento. Deus abençoe, até o próximo vídeo.